Eu tomo os opostos e os conflitos, tudo o que é contraditório. Eu pego o diferente e o variado. Eu pego o simples e o solitário. E misturo e fundo, derreto e ligo. Eu tomo o que está separado e crio união. Eu junto o que precisa ser unido. Assim, a totalidade é alcançada. E assim, com essas palavras, nós damos as boas-vindas à deusa dessa semana do nosso Café com as Deusas, escolhida por vocês, Gildeptis, essa deusa aqui que a gente já pode ver que está relacionada com o poder das florestas, né, da natureza, só pela forma com que ela é representada aqui. Então, deusa, te convido, te dou as boas-vindas também em mais um Café com as Deusas e te convido a pegar teu chá, teu café, tua água e vir para a nossa roda. Então, quem é Gildeptis, essa deusa linda, maravilhosa, toda verde ali, esplendorosa nessa nossa carta? Gildeptis, ela era adorada, ela fazia parte ela faz parte, né, da mitologia dos antigos povos ameríndios da região entre o Canadá e o Alasca. Ela era considerada, então, uma deusa da floresta, uma divindade que rege a natureza, que faz parte da natureza. E o nome Gildeptis pode ser traduzido como algo como a dama dos cabelos compridos. E os povos que cultuavam a deusa associavam a imagem dela com os musgos dos cedros na floresta. Então, na história de hoje, a gente vai aprender com essa deusa, no mito de hoje, a gente vai aprender sobre o poder da síntese, o atributo da síntese. E essa história conta que certa vez os povos, as tribos, né, que cultuavam Gildeptis, estavam sendo ameaçadas por um terrível redemoinho que estava ali causando a maior confusão, maior destruição e estava engolindo os navios que navegavam no mar. Então Gildeptis, né, vendo aquilo acontecendo, queria proteger a sua tribo, né? E o que ela fez? Ela convocou as forças naturais da costa e reuniu todas essas forças numa grande festa e serviu um grande banquete, celebrando todas essas forças, nutrindo todas as forças ali guardiãs da costa. E nessa celebração, quando todas essas forças se encontravam nutridas, deliciadas, celebradas por essa grande festa, com esse grande banquete, elas concordaram em se unir à deusa para salvar a tribo. E então Gildeptis, com o poder de todas essas forças da natureza, conseguiu transformar esse redemoinho destruidor em um rio manso, por onde os barcos aí passaram a correr em direção ao mar, né? Serem levados gentilmente em direção ao mar. Essa história é curtinha, a gente não tem muitas informações sobre as mitologias dessas tribos, infelizmente, mas eu acho essa história muito bonita, muito bonita. E acho o ponto mais incrível assim para mim é sobre a forma como Gildeptis atua. Como que ela consegue convencer essas forças da natureza a sintetizarem-se num só poder, através de uma celebração, através de um banquete. O que isso nos ensina? O que essa ação, essa esperteza dessa deusa, inteligência dessa deusa, sabedoria, nos ensina sobre nós, sobre as nossas forças? Porque lembram, né? Os mitos falam sobre as nossas forças internas, né? Eles contam histórias para que a gente ative dentro da gente memórias, sabedorias e aprenda a lidar com a vida. O que essa ação super sábia de Gildeptis nos ajuda a compreender sobre o nosso poder de síntese e sobre como nós podemos sintetizar as nossas forças? Ela serve um banquete, ela faz uma festa. Percebem que lindo que é em compreender que o nosso poder de síntese, de união, de integralidade das nossas forças
pode ser alcançado através da nutrição dessas forças, da celebração dessas forças. A gente geralmente aprende que os nossos talentos, as nossas forças, as nossas capacidades, luzes e sombras, nossos dons, são coisas separadas, né? A gente aprende a cindir essas partes nossas. A gente tem muita dificuldade em pensar em nós próprios como um todo. A gente aprende, durante a vida toda, a separar as questões para compreender a realidade. E isso vai desde uma leitura do mundo externo, a gente tende a ler o mundo externo separando todas as coisas em caixinhas, e até uma leitura que a gente faz da gente mesma. A gente separa as nossas questões internas, as nossas forças, os nossos papéis em caixinhas. E aí a gente passa aí pelo mundo cindidas. Como a gente faz para integrar e sintetizar todas essas forças? A gente alimenta todas elas. Então, o meu convite no dia de hoje, o convite de Judépites com essa história no nosso Café com as Deusas, é para que tu reflita como tu pode, e nós, né, que todas nós que a gente reflita, como nós podemos alimentar as diferentes partes do nosso ser, as nossas diferentes forças, até mesmo aquelas forças que a gente julga que são opostas. Como a gente pode servir essa mesa, esse grande banquete, e celebrar todas as partes do nosso ser. Aquelas que a gente conhece, que a gente gosta, aquelas que a gente conhece, que a gente não gosta, e aquelas que a gente nem sabe nomear, que estão aí soterradinhas, escondidas ainda dentro do nosso ser, dentro do nosso interior. Quando a gente quando a gente toma essa ação de celebrar e nutrir todas as partes, todos os aspectos do nosso ser num grande banquete, sem deixar nenhuma parte de fora, a gente integra essas forças, aumentando a nossa integralidade, empoderando energeticamente o nosso eixo central. E é por esse eixo central que a gente consegue canalizar o nosso poder pessoal, acessar as nossas intuições, materializar as nossas ações. Enquanto a gente percebe essas partes nossas como separadas, é como se o nosso poder também tivesse dividido. E aí, diante dos desafios, a gente se sente sem ação, a gente não sabe muito bem como utilizar as nossas habilidades, os nossos talentos de uma forma que faça sentido. A gente se vê cindindo áreas da nossa vida. Então, no trabalho eu sou assim e assim e uso essa e aquela habilidades. Dentro de casa, no relacionamento com meu companheiro ou minha companheira, eu uso essas habilidades, esses papéis. Lá, quando eu estou na minha relação com a minha mãe e o meu pai, eu utilizo essas forças, esses dons. Percebem como nós ficamos cindidas e o nosso poder vai sendo dividido, diluído nesses fragmentos? Ao contrário, quando a gente passa a celebrar tudo que nos compõe, a gente passa a ter força para transformar os nossos redemoinhos em rios. A gente passa a ter o poder de também, como esses barcos, não sermos mais engolidos por esse grande redemoinho, mas sim fluir até esse grande mar, né? Então, acho que é isso que esse mito, é nesse lugar que esse mito fala comigo, é nesse lugar que esse mito é colocado no nosso livro, no livro que a gente está usando aqui, no Café com as Deusas. E sinto que sim, essa é uma grande etapa do caminho de sermos mais de quem nós somos. Enquanto olharmos para nós mesmas como vários pedacinhos ali fragmentados, divididos, que não conversam, enquanto existirem partes nossas que são renegadas às sombras, que são renegadas à escassez, que não são alimentadas, que são mantidas de fora da festa, gurias, nosso poder não vai estar completo, não vai estar inteiro, a nossa vida não vai estar inteira, nós não estaremos inteiros, não seremos capazes de falar a nossa verdade com coragem, de viver a partir do nosso coração. Não tem como, né? Para ser quem nós somos, nós precisamos ser capazes de
de tempos em tempos, promover esse grande buffet, esse grande banquete, essa grande celebração e celebrarmos com uma festa e alimentarmos todas essas partes nossas. Sejam essas partes que a gente mais ama e adora e acha fantásticas, sejam essas partes que a gente ainda tem uma dificuldade de integrar, né? De olhar como partes nossas. Então, tá aí o convite. Deixo o meu grande abraço o meu convite para que tu faça essa grande celebração com todas as tuas partes. Vou adorar saber aqui nos comentários quais são as partes tuas que tu tem conseguido alimentar, que tu tem conseguido celebrar, quais são as partes que tu ainda percebe mais dificuldade em chamar para festa. Sempre tem uma parte nossa que a gente quer deixar de fora da festinha, né? Mas te convido a gentilmente, amorosamente, chamar todos os teus aspectos para celebrarem e te celebrar, né? Como uma pessoa inteira, um ser inteiro completo num grande buffet. Como já sabem, continuaremos nessa semana com o assunto da síntese. Um beijo para ti, um beijo no teu coração, obrigada pela companhia e mais um Café com as Deusas. E vou adorar saber o que tu achou da nossa conversa de hoje, dessa deusa que nos acompanhou hoje, aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo IGTV de Café com as Deusas na semana que vem.